Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho uma convidada hiper mega especial. A gente vai dar um pulinho lá para a Europa para falar com a Alice Ribeiro. Ela que é moradora aqui de Novo Hamburgo, trabalha com arte, ela é criadora da CIA de Teatro Entre Linhas, né? Companhia de Teatro Entre Linhas. E está com espetáculo, imagine, na Europa, em diversos países, Portugal, França, Espanha, Alemanha, né? Ela já fez alguns espetáculos bem importantes em outros momentos, mas agora está de novo, então é com muita honra que eu chamo aqui a Alice. Seja muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. Ai, um prazer enorme, Eliane, estar conversando contigo de novo e a gente poder estar falando aí sobre essa minha caminhada aí com as artes. Muito bem. Eu vou pedir para a Alice se auto-apresentar, porque ela tem muitas atividades aqui, entre gestora cultural, produtora, atriz, e, enfim, um monte de coisa aqui, mas eu vou deixar para ela contar um pouquinho, né, como é que esse mundo das artes chegou na vida dela. Bom, quando as pessoas perguntam, né, qual a tua profissão, que eu tenho que responder, assim, numa palavra, a primeira palavra que me vem é essa: eu sou artista. Só que a gente não consegue, dentro desse sistema que a gente vive, ser só artista, né? Então, a gente tem que também entender da parte da produção, da parte administrativa, das partes técnicas, enfim. Então, só para me apresentar um pouquinho, então, eu sou uma artista, né, com múltiplas tarefas. Eu sou uma artista do palco, do teatro de bonecos, eu sou contadora de histórias, faço performances, enfim. Nem eu mesma sei dar essas nomenclaturas todas, mas são muitas coisas que eu faço sempre no meio das artes. Eu comecei assim, entrei no mundo das artes na década de 80, né? No iniciozinho foi dentro do curso de arquitetura, depois dentro do curso de artes visuais, e em seguida um convite para participar de um grupo de teatro na minha cidade. Então, isso tudo aconteceu aí na década de 80, esse despertar, enfim, essa paixão e esse início. E de lá para cá são muitas coisas vividas e, enfim, ciclos, né, cursos, experiências, já se vão aí mais de 30 anos, assim, de, né, sempre querer aprender mais, né, e é basicamente isso. Ah, é legal, legal. Eu acho muito legal isso, né? A gente querer aprender dessa ideia, né? A gente estar aberto às coisas novas que vão surgindo na nossa vida, sabe? Sim. E eu acho que o artista tem muito disso também, né? De compilar, de se rever, de se reflorescer a cada dia, né? E, Alice, eu queria te perguntar, eu sei que tu estás já há um tempinho aí na Europa com um espetáculo, enfim, né? Que se chama No Fundo do Mar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente o que te inspirou a fazer esse espetáculo e como foi essa tua ida, então, esse convite para ti, para além aqui dos oceanos, né, do nosso oceano, pular o oceano e ir Sim. para o outro continente aí, apresentar um pouco da cultura brasileira, né, do Rio Grande do Sul e tudo mais. Bom, dentro do teatro de animação, eu trabalho com várias técnicas, né, enfim, daí a gente vai ter, né, a manipulação direta, boneco de vara, boneco de luva, as sombras, né, o teatro de luz negra, e dentro de cada uma dessas coisas ainda existem subdivisões, né, então, eu trabalho com as caixas de teatro desde 2002, e que são espetáculos de porte muito pequeno, normalmente dentro de uma caixa, que não precisa ter o formato de caixa, pode ter o formato que quiser, mas é um espaço, um ambiente muito pequeno, e esses espetáculos, eles têm uma dramaturgia muito pequena também, muito curta, né, a gente está falando aí de uma apresentação em torno de 2 minutos. E é uma dinâmica onde a apresentação é realizada para um espectador de cada vez, né, com esse tempo curto, de 2 minutos. Normalmente tem a coisa do espectador chegar próximo da caixa e espiar por uma fenda, um buraco,
e estar com fone de ouvido para acompanhar a trilha sonora e a narração, se houver, né, e olhar para dentro e entender a dinâmica do espetáculo. Então, tentando descrever algo que eu acho muito difícil de descrever, que são as caixas de teatro. E eu trabalho com esta, enfim, com esta modalidade, então, já há uns 20 e poucos anos, né, Eliane? Então, eu tenho vários espetáculos nesse formato, e isso tudo, então, está dentro do teatro de animação, que é o teatro de bonecos. E, então, esse espetáculo no fundo do mar, ele também, né, tem toda essa característica, é teatro de caixa, formato miniatura, dramaturgia curta, e ele conta uma história que eu gosto muito, que eu sempre, enquanto artista, eu tento pensar as questões socioculturais no entorno, né? Então, o que que essa história está contando? Cara, uma coisa que é óbvia, há séculos, a gente precisa compartilhar, entendeu? A gente precisa se abraçar, a gente precisa ter afeto, a gente precisa estar junto para construir algo minimamente bom que a gente quer para esse mundo. E isso tudo está ambientado, então, no fundo do mar, essa história, né? Então, os personagens são peixes, né? São habitantes do fundo do mar, e a técnica que eu uso lá dentro é a da luz negra, ou seja, o espectador está assistindo o espetáculo por um buraquinho, eu vejo numa posição contrária por um cone, e minhas mãos estão enfiadas dentro dessa caixa, só que é uma caixa completamente preta, luvas pretas, todas as figuras, os personagens, foi com uma pintura especial que eu fiz, com tinta fosforescente, né, quando a luz negra, aquela luz roxa que a gente chama, né, bate nessa tinta, tem esta saliência dessa cor, né, da tinta fosforescente, não sei se estou conseguindo explicar bem com as palavras, mas enfim, de fato, o que que a pessoa enxerga? Ela enxerga, está ouvindo a narração, a trilha e a manipulação desses objetos, só que o espectador não enxerga as minhas mãos, ele enxerga os personagens, né, a coisa acontecendo, mas não um segredo que há dentro, vamos dizer assim. Tanto que é muito engraçado, quando eu apresento nas escolas, as crianças costumam dizer assim depois, nossa, tinha água dentro. Oh, quando, queridos. quando, na verdade não tinha água, mas então é uma coisa da imaginação que está ali, né? Então é isso, Eliane, sabe? Esse espetáculo, ele tem uma coisa lúdica muito legal, assim, que é uma historinha bacana, e deixa um recadinho aí para nós, assim, tipo, é isso, enquanto a gente não conseguir colaborar com o outro, sabe, viver nessa harmonia no mundo, E vai ser não vai difícil, né, a adiantar gente nada. construir, né, alguma coisa É, diferente, né, Alice? Eu vejo isso e trazendo isso para o mundo corporativo, que é o meu mundo, é uhum, mais presente hoje, né? A gente também tem essas dificuldades, né? E eu acho que, como profissional, tu também passa, às vezes, por essa questão, né, de, às vezes, falta de confiança, de um espaço, de uma cultura para a gente trazer o nosso trabalho, o total. respeito que é tão importante, né? Que eu acho que isso também, por mais que eu acho que o teu público ele seja um público mais infantil, ele é mais adulto também. É, a partir Depende. dos 6 anos, todas as idades. Ah, legal, legal. Porque É, tem esse viés assim para todos, né? Porque a gente consegue é, conectar com a nossa vida, né? Numa história simples, eu acho bárbaro sim, isso, né? Não precisa ser nada complicado, né? E a gente consegue nada, sair dali de uma forma diferente, né? E essa questão sim. do lúdico, assim, como é que chegou para ti, assim, na tua trajetória, na tua construção? Bom, eu sou uma artista do teatro, então, desde a década de 80. No meio desse caminho, digamos, né, eu tive uma formação acadêmica também, com as artes visuais, com pós-graduação, enfim, e eu fui entendendo nesse meio do caminho, assim, esse processo todo, de eu encontrar uma artista do teatro, com conhecimento das artes visuais, né, no meio acadêmico, como que essas coisas se uniam, né, de que forma elas se uniam. Então, é uma experiência muito bacana, porque o resultado disso dentro, né, das coisas que eu faço com o teatro,
é sempre uma busca, um diálogo com a coisa lúdica. O que que é o lúdico, né? É aquilo que dá uma leveza maior, sabe, que, né, que tá com um pé, uma comunicação com a brincadeira, sabe, com essa coisa que às vezes a gente perde muito, sabe, com a rotina que nos exige. Então, acho que a arte, especialmente o teatro, tem um vínculo muito grande com as questões lúdicas, né? Independente de ser para criança ou ser para adulto, porque ser para criança já é uma conexão, né, mais natural, assim. E com adulto, eu acho que é uma espécie de resgate, até porque a gente acaba se tornando muito duro, assim, né, com a medida que a gente vai avançando aí na idade. Então, eu, eu, eu acho que quando, com a arte, eu consigo proporcionar algo assim, e esse espetáculo que eu estou agora, né, já há um tempo aí, apresentando aqui na Europa, em alguns lugares, e ainda sigo mais um tempinho, tá dentro disso, porque as pessoas olham isso, é um formato completamente diferente, e é um tempo curto, 2 minutos, e modéstia à parte, de verdade, eu estou tentando relatar o que as pessoas me dizem. Uhum. Sabe, as pessoas tiram o fone de ouvido quando acabou e me olham, às vezes, 30 segundos, 1 minuto, tipo assim, "Ah, que foi isso?", Que sabe? massa. Então, esse encantamento é muito legal, que tira a pessoa, desacomoda, sabe, Eliane? Né? Uhum. Sei lá, eu nem conheço as pessoas, a sua grande maioria vão ali assistir, mas eu percebo aquele segundinho, tipo assim, cara, dá uma desacomodada dentro, sabe? E daí Uhum. eu fico muito feliz, porque eu acho que a arte está muito nesse lugar, assim, sabe? Que é um discurso pela poética. Uhum. É um Maravilha. discurso de um outro lugar, assim, né? E faz a gente, perceber o mundo de um outro prisma também, né, Alice, Sim, que eu acho sim, que é sim, super sim, legal, sim. né. E Alice, quando tu falas ali, só para entender um pouquinho a apresentação, tu tá traduzindo isso? Porque tu estás em diversos países, como é que é essa questão da tradução da narrativa? Tu tem isso, feito? Como é que funciona? Então, como o espetáculo tem texto, tem fala, né, junto com uma trilha sonora, eu tenho a opção de apresentar em 5 idiomas. É o Ah, mesmo legal. espetáculo. Uhum. Só que a gente tem a opção de 5 idiomas, então temos o português, o espanhol, francês, alemão e inglês. Então, Bem legal, porque é super inclusivo também, né, porque às vezes total, quando tu vais, assim, para outro país, né, às vezes a barreira maior que a gente tem, às vezes, é a é o língua mesmo, idioma. né, o idioma É, e tudo é. mais, né. E quando tu vem com essa possibilidade, né, isso realmente é transformador e te dá uma abertura também de mercado maior, né, Alice. Sim, E eu lembro que a gente conversou, acho que foi, eu estava conversando contigo até antes, né, lembrando, nós tivemos uma fala, acho que foi na pandemia, né? Enfim, um mundo completamente assim que nos tirou, nos desacomodou como profissionais, né? O que sim. mudou de lá para cá? Conta um pouquinho aí desses 2 anos, 3 anos aí, sem, digamos assim, que a gente está saindo da pandemia, né? Esse ano com mais presença já física, mas enfim, conta como é que foi. Liliane, começando que ser artista não é algo muito fácil, né? E encarar isso de frente, assim, como um propósito de vida e etc e tal, assumir, né, esse lugar. Então, já não é uma tarefa fácil por si só, independente, né, do que esteja acontecendo no mundo. Claro, entra uma pandemia, essa situação toda que todos nós vivemos, e de certa forma ainda vivemos, ainda estamos vivendo, né, nos tira do prumo, ainda mais eu como sendo uma artista completamente independente, né, ou seja, eu não tenho nenhum vínculo com empregatício, nem vínculo nenhum com prefeitura, com nada, então eu sou uma artista completamente independente em questões de administrar minha carreira, minha vida artística, essa coisa toda. E claro, a pandemia nos trouxe para um lugar muito difícil, assim, né? Porque a gente também teve um momento aí a nível de gestão pública federal que colocou a cultura, enfim, todas as manifestações culturais num lugar, nossa, um buraco, sabe? Então, a gente ainda está engateando pós esse momento, sabe? Assim, muitas coisas legais acontecendo, né? Uma renovada de situações no entorno, só que ainda é um passo ainda a ser conquistado um pouquinho mais ali, sabe?
Mas, de fato, é isso, assim, eu nunca segui, eu sempre segui trabalhando, acreditando, né, independente das intempéries antes e pós-pandemia, né, tem momentos muito drásticos mesmo, que não são fáceis, assim, tipo, né, financeiramente pensando, ou emocionalmente, enfim, qualquer coisa que a gente pare para pensar, mas esse é o fio condutor também que me move, sabe, assim, Uhum. né, eu nunca vou deixar de ser artista, então digamos que é o que eu sei fazer, então mesmo que eu não tenha um projeto nesse momento, ou uma contratação, ou uma luz no fim do túnel, eu tenho que continuar produzindo, o que não é muito fácil, Com certeza, com certeza. E mas está muito nesse lugar, e chegar na Europa também, assim, a convite, na verdade a convite não, peraí, nem eu sei ia se eu te já posso perguntar pular o como é que tu assunto. a próxima pergunta era justamente isso, Alice, para te contar um pouquinho como é que tu chegou. Eu sei que não é a primeira vez que tu estás em festivais internacionais, né, mas como é que foi Sim, essa questão da ida para aí? é. Tu sabe que tem uma história que eu acho bem interessante, porque esse festival que eu estou indo agora, que eu estive, aliás, em Charleville-Mézières, é um dos festivais mais antigos que tem na Europa de teatro de bonecos. Então, digamos que assim, é uma coisa top de linha. Eu acompanho esse festival, né, via internet há muitos anos e, nossa, maravilhoso. E um amigo meu, que casualmente também é a pessoa que me introduziu no teatro de bonecos, um meu mestre, chama-se Paulo Balardim. Ele, em dezembro de 2022, estava na minha casa, ele disse, Alice, abriu inscrição para o Charleville-Mézières, para o festival. Manda o material da tua caixa. Eu digo, ai, jura? Capaz. Ele disse, Alice, manda, manda, manda. Eu digo, ai, sabe, enfim, ele ficou 2 dias hospedados lá, ele me infernizou tanto, eu digo, ai, viaja. E olha o que ele fez, assim, eu confio muito nele, né? Ele abriu o computador, ele disse, Alice, olha aqui, um Airbnb, nossa, isso aqui tá muito bom, preço dezembro, em março não vai ter mais nada, que essa cidade vai estar tomada, tu vai ter que ficar nos arredores, já reserve. Cara, ele foi numa neura que eu, cartão de crédito, para reservei. Quando terminou aquela função, eu digo, não, mas eu sou muito besta mesmo. Eu estou com o Airbnb reservado 10 dias numa cidade onde vai acontecer o tal do festival, que eu nem mandei material ainda. Cara, eu fiquei assim, tipo, mas, sabe, tá. Daí passou a semana seguinte, eu digo, tem que encaminhar esse material, né? Mas eu tava, tipo, eu tô num momento da minha vida que é tipo assim, um não eu já tenho, sabe? Não sei, meio isso. E naquele momento, eu disse, bom, já reservei um negócio, que eu me empolguei, porque o colega, enfim, vou mandar o material, porque eu não eu já tenho. Em março, Eliane, saiu, e eu incentivei, automaticamente eu incentivei as minhas colegas também, aí da Companhia de Teatro Entre Linhas, a mandar o material, então eu repliquei isso também com elas, o que eu acho que é muito legal, sabe? Cara, em março veio o resultado e a gente aprovou 3 trabalhos, Eliane. Então, não, da Companhia de Teatro Entre Linhas, não foi apenas o meu trabalho que foi aprovado, foi o trabalho aprovado das minhas colegas também. Então, a gente, Legal. né, foi selecionadas numa curadoria internacional, com nossos 3 trabalhos. E fomos, né, entramos para a programação de Charleville-Mézières. Então, isso tem uma coisa muito mágica, assim, também, que eu não sei falar muito, não sei da palavra, sabe? Porque, porque é isso. Ai, que delícia É mesmo, isso. Alice. Parabéns aí pelo teu trabalho, né? Eu acho que quando a gente faz com amor, faz com dedicação, né? E que isso realmente vem da essência do ser Sim, humano, as coisas acontecem. O mundo, ele é muito. A gente acaba recebendo o que a gente dá, né? Não tem como não sim, ser assim, sim, né? E eu queria te perguntar, assim, tu cria história também, mas tu criaste a história e tudo mais. Qual que era a tua intenção, assim? Qual é que é a tua intenção que as pessoas saiam depois dessa experiência e vão para casa refletir? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu também sei que às vezes a gente quer que o público tenha uma intenção, ele tem uma intenção completamente diferente. E aí que está a magia da arte também, né? Porque isso sim. se conecta com um outro mundo, uma outra cultura, uma outra narrativa, enfim. Conta um pouco sobre isso.
Então, vamos pegar a história no fundo do mar, que é essa história que eu estou rodando nos festivais aqui na Europa, né? É como eu falava antes, assim, é uma história relativamente simples, mas ela tem um contexto muito pontual, assim, né? E a intenção de ter pensado nessa história e o ambiente né, que no caso é o fundo do mar, os personagens são peixes, estrelas do mar e cavalos marinhos, enfim. É, é isso, tem primeiro uma intenção de proporcionar um momento diferenciado, não sei se é essa expressão, para o espectador, sabe? Uma experiência. E as histórias eu sempre penso, independente delas serem minhas, ou de me inspirar em algum autor, ou pegar realmente alguma história, né, né, clássica ou não, tá sempre num lugar que conecta essa coisa da relação, né, do ser humano com o seu meio, com o coletivo, como que ele habita esse mundo, sabe? Mas sempre não numa retórica, tem que estar sempre na poética, né? Então, eu acho que esse é o papel da arte. A gente pode tratar do mesmo assunto que o professor vai tratar na sala de aula, que o influenciador vai tratar aí nas lives, nas redes sociais, enfim, qualquer setor da vida, que o advogado lá na sua área jurídica. Só que o papel da arte, do artista, está nesse lugar que é isso, ele vai falar disso de um outro jeito, né? Aí a gente vai estar falando do lúdico de novo, a gente vai estar falando, né, nesse momento da fantasia, né? Essa nossa fala, independente de realmente ter uma fala falada, né, verbalizada, ela é uma fala que chega por um outro caminho, assim, sabe? Então a história no fundo do ar tem um pouco disso, sabe? Né? Claro, cada um pode ter uma interpretação, mas eu acho que ela tem uma essência que todos entendem, assim, né? Meio que, sei lá, talvez dar uma refletida dentro, né? Será que eu sou esse peixinho da história? Será que eu sou os outros? Como que eu tô nessa relação aí com as coisas do mundo? Legal, legal. E Alice, olha só, eu estava pensando, tu estás aí na Europa, né? Eu sei que quando a gente viaja assim para um outro país, a gente vê outras culturas, né? Conta um pouco como é que está sendo essa tua experiência também de estar com novas perspectivas, né? Uma nova maneira de se relacionar muitas vezes, de falar uma língua diferente. O que que isso agrega ao profissional? Olha, realmente viajar é uma experiência sempre muito boa, assim, independente a distância, o lugar, mais perto, mais longe, é sempre, para mim, assim, algo muito que acrescenta muito, assim. E, claro, tá num continente diferente, tá podendo, né, habitar por um tempo, né, países diferentes, com culturas diferentes, é sempre muito enriquecedor, né? E como eu estou transitando muito, né, pelos festivais, enfim, com pessoas da arte, eu acabo tendo a proximidade maior para entender um pouco aquele entorno também, né? Então, às vezes tu sabe coisas da Espanha, ou sabe coisas da França, mas tu tá naqueles lugares, né, naquela cidadezinha, e convivendo com pessoas que vão te contar particularidades, e tu poder ficar um tempo ali, como eu estive na Espanha, nos Pirineus, assim, que foi mágico, num lugar nas montanhas, num vilarejo, com um pueblo magnífico, e 2 semanas vivendo naquele lugar longe, longe de um grande centro. Nossa, foi uma experiência, assim, única, sabe? Única. Esse povo que vive lá de 3, 4 gerações, receber esses artistas do mundo inteiro, de entender que está acontecendo um festival de teatro de bonecos no meio, eu vou dizer no meio do nada, mas ao mesmo tempo é no meio de tudo, porque é um paraíso, sabe? Então, a experiência está sendo muito legal, assim, sabe, Eliane, porque são muitas coisas, sabe? Daqui a pouco, na outra semana, já é outra coisa, já é outro país, outras pessoas, então, nossa, eu às vezes me faltam palavras, assim, para descrever, assim, a alegria, a intensidade e o privilégio. Muito Ah, bem, muito baita bem. privilégio.
Que legal. Ficamos muito honrados também, né, de ter você, né, aí, uma moradora de Novo Hamburgo, né, representando aí a nossa cidade também, né, uma artista, né, com Sim. super potencial, selecionada, como comentaste, né, por uma curadoria internacional, isso é muito rico, então parabéns, né. E eu queria te perguntar, Alice, assim, já para indo para os finalmente aqui da entrevista, o que que a Alice está pensando daqui para frente? Já tem algum projeto, outro projeto para o ano que vem? O que que tu está pensando aí em termos de arte? Ah, Eliane, assim, ó, eu mais ou menos me divido assim, tipo, 2/3 é artista, ou 3/4, a outra partezinha fica para parte de produção e a parte administrativa. Legal. Então, a cabeça da artista está sempre pensando coisas. Nossa, não para nunca. Nunca, nunca. E assim, eu consigo de fato realizar ou concretizar, sei lá, 10% das coisas que eu penso. Nem sei botar, mas tipo, muito menos, sabe? Porque daí essa parte mais racional, administrativa, tem que dar conta disso também, achar um meio termo, assim, tipo, tá, isso é possível, vamos por aqui, daí eu brigo comigo mesma, sabe, a gente discute, faz reunião, fica de cara, uma cara, é uma viagem, mas assim, a gente sempre tem, né, sempre tem ideias, eu sou uma pessoa que nasci, moro em Novo Hamburgo, então eu tenho um vínculo muito forte com a minha cidade, enfim, sempre que eu posso, estou ajudando a construir, né, a parte da gestão cultural, tanto da sociedade civil como da gestão pública, sou uma pessoa super participativa nessa construção, uma artista ativamente também disposta para várias coisas no entorno, aí no Vale dos Sinos, mas também me sinto uma pessoa do mundo, assim, sabe? Então, como eu viajo bastante também, aqui e acolá, então, assim, tô toda hora alimentando alguma coisa, né, plantando, então, deve vir bastante coisa pela frente aí, assim. Com certeza. A gente vai alinhando as coisas. Eu volto agora em outubro, agora daqui uns diazinhos aí eu já estou de volta, já tenho uma agenda também, Feira do Livro, enfim, várias coisas aí no entorno. Mas já estou plantando algumas coisas por aqui também para o futuro aí. Vamos ver. Muito bem. Alice, vamos deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, né, para quem quer se aventurar por esse mundo das artes, né, e tudo mais. O que que tu poderia recomendar, enfim, dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo? Então, é, ser artista é algo bastante complicado, vou começar dizendo por isso. É muito gratificante, só que é algo também de muita responsabilidade, né? Então, a gente precisa trabalhar muito no sentido de, sim, suar o corpo no dia a dia, né, com determinadas atividades, mas a gente precisa estudar muito, a gente precisa se dedicar muito, precisa ter um centro também para, né, se entender como artista, tocar a vida para frente e não cair numa espécie de caminho marginalizado, porque a arte por si só já é um lugar marginalizado, né? E então isso é uma das coisas, né, que eu fico tentando eu mesma trazer para mim, assim. Tem muito isso, sabe, Eliane? Assim, o que que eu penso da vida, Sara? Tem que viver a vida com toda intensidade, sabe? Com muito amor, com muito afeto, com muito respeito e acreditar nas coisas que tu acredita e buscar por elas, sabe? Sempre, nunca se acomodar, sabe? Acho que essa é uma palavra boa, nunca se acomodar. Eu mesma, depois de tantos anos com teatro de animação, de bonecos, caixa, etc e tal, eu estou me aventurando pelo mundo da palhaçaria, sabe? Que é um outro lugar dentro das artes que me desacomoda por completo, sabe? Que vai me fazer ter que buscar, estudar, fazer formações, enfim. Então, acho que esse é o giro, sabe? A gente entender que a gente tem que sempre alimentando coisas novas e é isso, sempre com muito amor. Muito bem.
Alice, muito obrigada aqui pela entrevista, né, pelo teu contar, pela tua trajetória, pelos teus louros aí fora, né, e que leve sempre a nossa cultura aí com muito amor e carinho, né, que com certeza é importante, né, as pessoas conhecerem também que aqui no Brasil tem profissionais muito importantes, muito Com legais, muito certeza. competentes, né, e você é uma delas. Então, te agradeço aí de coração e orgulho aí por estar representando o Rio Grande do Sul e o Brasil na Europa. Parabéns. Obrigada, foi uma delícia, Eliane, muito obrigada. Eu que agradeço também as pessoas que estão aqui nos assistindo Sim. pela Vale TV, né? E já convido para a semana que vem estarem comigo para mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Um beijo no coração e até lá.